Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói ou Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 43 dados dos processos executivos das estruturas da ponte no mar. Os dados desta série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo IDNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, Consórcio Construtor Guanabara, consórcio responsável pela construção das obras civis da ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras no mar, incluindo as fundações até os pilares de assentamento da superestrutura. A construção da superestrutura foi de responsabilidade de outra superintendência, mas nós vamos comentar a sua execução nos artigos subsequentes. Vamos descrever e comentar os processos executivos utilizados para a construção de toda a estrutura da ponte sobre o mar. Como essa série de artigos é destinada à leitura de pessoas de grau técnico e não técnico, não vamos nos aprofundar em detalhes técnicos para que todos possam entender e absorver esse conhecimento. Situação das obras do mar no início das atividades do CCGL e soluções propostas. No mês de fevereiro de 1971, o Consórcio Construtor Guanabara, CCGL, iniciou suas atividades de complementação da construção da ponte. Foi executado um extenso programa de análise das obras realizadas pelo CCRN, Consórcio Construtor Rio-Niterói, incluindo os processos executivos utilizados. A área técnica e de planejamento do CCGL analisou e estudou detalhadamente os processos executivos a serem utilizados, com o objetivo de cumprir o prazo firmado no contrato. Na parte de fundação dos pilares, o CCGL escolheu o conjunto de perfuratrizes fabricadas pelas empresas alemãs Bade e Wirth, montadas sobre uma plataforma assentada sobre 4 pernas, fabricada pelo estaleiro holandês IHC. Na parte da superestrutura da ponte, o CCGL concordou em usar o mesmo sistema construtivo utilizado pelo CCRN, isto é, o sistema de aduelas pré-fabricadas de concreto e montadas com treliças metálicas e protendidas. Era o sistema desenvolvido pela empresa francesa Campenon Bernard. Nesse processo executivo, o CCGL propôs algumas modificações para acelerar a fabricação e montagem das aduelas pré-fabricadas. Na área de navegação, o CCGL reforçou o serviço de movimentação de flutuantes, adquirindo 5 novos rebocadores com 2 motores Scania-Vabis de 250 cavalos cada um. Para a movimentação de engenheiros e encarregados, o CCGL adquiriu lanchas de fibra de vidro da Carbrasmar. Para o transporte de trabalhadores de Niterói para o Rio e vice-versa,
e ainda trabalhadores operando ao longo dos pilares da ponte, foram alugados barcos com capacidade de 200 passageiros, cada um. O agregado graúdo para o concreto era produzido pelo CCRN na pedreira Morro Grande, localizada próximo à Ilha do Governador, muito distante da obra. O CCGL implantou uma nova pedreira e instalação de britagem na Ilha da Conceição, em Niterói, dentro do perímetro da obra. Esses processos executivos foram propostos pelo CCGL e aprovados pela ESSEX, órgão fiscalizador subordinado ao DNR. Esses processos executivos geraram o cronograma executivo para cumprir o prazo de construção estabelecido no contrato de construção entre o DNR e o CCGL. Em função da revisão dos processos executivos, o projeto das estruturas de concreto da ponte no mar foi revisto pelo consórcio projetista. A revisão do projeto de construção das estruturas de concreto não só se limitou às alterações necessárias para o uso dos novos processos executivos, como também uma análise das estruturas já executadas pelo CCRN. A definição dos processos executivos e cronograma para execução das fundações e superestrutura das obras sobre o mar provocou também uma revisão das instalações de canteiro existentes, comentadas no artigo 42. Entendimento entre o CCGL e a ESSEX para o início das obras no mar. Em vista do prazo para entrega das 6 perfuratrizes e 3 plataformas para a execução mecanizada dos tubulões de fundação da ponte, o CCGL propôs iniciar a implantação com tecnologia da escavação e concretagem dos tubulões com ar comprimido. A ESSEX aceitou a proposta. O CCGL mobilizou o recurso necessário para a execução daquele serviço. A execução dos tubulões com ar comprimido será comentada em artigo subsequente. Serviços executados nas estruturas pelo CCRN. O CCRN tinha cravado com bate-estacas as camisas metálicas dos tubulões de fundação em cerca de 10 pilares, concretados os blocos de coroamento dos tubulões, os pilares e a superestrutura em 3 pilares. Foram verificados defeitos executivos desses serviços. As camisas metálicas tiveram sua extremidade inferior amassada, porque penetraram em terreno com rocha alterada. As camisas tiveram que ser removidas. O processo executivo de remoção dessas camisas será comentado em artigo subsequente. O lançamento do concreto nos blocos de coroamento dos tubulões foram executados com o processo pré-pact, pelo qual a forma do bloco é cheia com agregado graúdo e a argamassa é injetada posteriormente por meio de tubos distribuídos no bloco e uma bomba. Verificou-se que a argamassa não preencheu completamente os vazios deixados pelo agregado. Os tubulões sobre os blocos foram considerados executados com baixa qualidade,
com o risco de não sustentar o peso da superestrutura em seu período de vida útil. A solução foi executar 6 novos tubulões ao lado dos já executados. Foi removido o volume de concreto do bloco para dar lugar para a execução dos 6 novos tubulões com ar comprimido. Os novos tubulões foram concretados até a face superior do bloco. A forma dos tubulões ao longo da altura do bloco foi dentada para melhorar a ligação dos tubulões com o concreto do bloco. Após a execução dos 6 tubulões, o bloco foi injetado com argamassa para a garantia de sua solidez. Foram feitas sondagens para verificação da solidez do bloco. O serviço de recuperação dos 3 blocos defeituosos foi muito demorado. O trecho de superestrutura executado pelo CCRN também teve que ser reforçado. Como não participamos diretamente dessa última recuperação, deixaremos de comentá-la. O processo executivo usado pelo CCRN para a execução das fundações dos blocos dos vãos metálicos sobre o canal de navegação foi com caixões fechados com estacas pranchas. Depois do caixão fechado e consolidado, a água interna do caixão seria bombeada e iniciado o trabalho de execução do bloco de fundação em concreto. Foram cravadas estacas metálicas quadradas ao longo do perímetro do bloco, montadas as longarinas metálicas em diversas cotas, ligadas às estacas metálicas e em seguida cravadas as estacas prancha apoiadas nas longarinas. Encontramos a estrutura executada parcialmente, com as estacas pranchas balançando com as ondas do mar. A solução dada pelo CCGL foi desmontar a estrutura existente e executar a fundação desses pilares com os tubulões executados com as plataformas e perfuratrizes Bad-Wirth. Essa desmontagem também foi demorada, em virtude das condições de trabalho desfavoráveis devido às ondas do mar. Seguiremos nos próximos artigos a descrever cada um dos processos executivos usados das obras no mar. No caso de ter ficado alguma dúvida sobre os assuntos tratados acima, façam suas perguntas que responderemos com todo prazer. Deixem seu like.